Paz seja contigo. Está começando mais um Semeando a Palavra e hoje nós temos mais uma vez a oportunidade de ouvir o Espírito Santo falar conosco num assunto tão importante, tão especial, que se trata da nossa salvação. E hoje estou aqui com a presença do ministro Jonatas. Paz seja contigo. Paz seja contigo, irmã Jasmin. Paz seja com todos os irmãos que nos assistem. É um prazer muito grande, mais uma vez, participar desse programa, essa relíquia, essa coisa maravilhosa que foi iniciada aí, essa programação pelo nosso querido, saudoso pastor Leandro, e ainda hoje se está dando continuidade. E hoje o tema é muito importante, a salvação pela obediência. Amém. E muito se discute acerca desse assunto. Será se realmente precisamos obedecer para ser salvo? Se nós confiarmos que a nossa obediência vai nos salvar, não estamos sendo agora legalistas, confiando nas nossas próprias obras. Então, esse assunto ele é discutido por muitas pessoas e há muito tempo, né, irmão Jonatas? E eu confesso para todos vocês que esse assunto, por mais que já tenhamos muito esclarecimento, ainda existem coisas a serem descobertas. Por isso, convidamos todos vocês a pedirem agora a presença do Espírito Santo para que possam usar o ministro Jonatas a fim de que ele possa trazer apenas a verdade, aquilo que está nas Escrituras Sagradas, e que também a mensagem dita hoje possa alcançar os nossos corações de modo a nos fazer compreender essa verdade solene e assim também alcançar o coração de muitas pessoas que também estão carentes desta mensagem. Por essa razão é que te convido a pegar papel, caneta, a sua Bíblia e também te convido a fazer uma oração conosco agora. Vamos nos prostrar e pedir a Deus que nos ajude. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais uma oportunidade. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de poder usar a tua palavra. Te agradecemos também pelos nossos irmãos que estão nos assistindo e também por aqueles que ainda irão assistir. Meu Deus, que o teu santo e bom Espírito possa estar em nós, para que possamos falar apenas a tua palavra. Fica conosco, meu Senhor, e usa-nos. É o nosso pedido em nome de Jesus. Bom, e esse assunto, irmão Jonatas, ele está sendo abordado, ou melhor, estava sendo abordado, já estamos nos despedindo da nossa queridíssima Pois é, lição, reta final. Justificados pela Fé. Nós lá na igrejinha do Anil já nos despedimos, alguns irmãos já estão se despedindo, outros já se despediram faz tempo, É, e eu acredito que nós conseguimos aprender muita coisa. Quero desde já dar os parabéns aos produtores da revista. pastor Deus, Joaquim, né? sim, Muito e boa a lição. que Deus possa estar abençoando a vida de tanto do pastor, que foi o responsável principal, mas também tem muitos outros irmãos envolvidos na produção das revistas. Que Deus possa estar abençoando todos vocês. Bom, quero começar então convidando todos vocês para nós fazermos a leitura de Hebreus, capítulo 5, versículo 8 e 9, que é o versículo escolhido pelo ministro Jonatas para ser o tema, a base do tema de hoje, que diz assim: Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Amém? Bom, Jonatas, o que o senhor tem para nos acrescentar de início? Pois é, irmã Jasmine. Eu estava lembrando aqui, existe hoje no mundo praticamente grupos de pessoas, né? Uma grande maioria se colocam contra os mandamentos de Deus. Talvez muitas dessas pessoas até mesmo desinformadas, ignorantes ao texto da Bíblia, mas se colocam do lado de um grande grupo, né, junto com um grande grupo que é contra os mandamentos de Deus. E, por outro, há um pequeno grupo que vejo também que tenta se justificar por aquilo que faz, pela obediência. Era como podemos destacar assim um grande grupo de liberais, não é? E por outro, os legalistas. E aí a palavra do Senhor não aconselha nenhum nem outro. A Bíblia vai nos ensinar que é necessário primeiramente crer em Jesus Cristo como Salvador, aceitá-lo, entregar a vida a Jesus mesmo de coração
mas também pela fé obedecer. Eu gosto de lembrar que quando a gente aceita Jesus, aceita ele como Salvador e Senhor. Primeiro se aceita como Salvador, mas depois é como Senhor. Salvador ele salva, como Senhor ele agora vai mandar. Ele, a partir de então que você volta do altar, agora você vai obedecer Jesus. E aí, irmã Jasmine, falando disso, a gente lembra, já na Bíblia, a gente podia lembrar grupos também. Os grupos dos obedientes e o grupo dos desobedientes. O que que ganharam? A gente vê, por exemplo, Adão e Eva, quando desobedecem, eles perdem o paraíso. Quando a gente vê, por exemplo, o caso dos antediluvianos, perderam suas vidas no mar, nas águas do dilúvio. Então, por outro lado, a gente vê pessoas que obedeceram a Deus, que se esforçaram por obedecer a Deus, como Enoque. E a Bíblia diz que ele foi trasladado ao céu, Elias foi trasladado ao céu, pela obediência também, pela fé. E aí, tantos outros, José do Egito, por exemplo, né, tão injustiçado, tão sofrido, mesmo assim preferiu obedecer a Deus e Deus o recompensou. E ele aí foi colocado como governador de todo o Egito, E não nesse é? caso a gente vê uma ligação Sim, entre a obediência e o resultado positivo e a desobediência e o resultado negativo com muito relação à bem. salvação do homem, certo? Isso. Muito bem. E aí, meus queridos, deve então estar surgindo a pergunta para vocês: realmente então somos salvos obedecendo? Realmente? E se você agora tem dúvidas, né? Já que os exemplos bíblicos foram tão claros ao dizer que se obedeceram, foram salvos, se desobedeceram, não foram salvos. Fique aqui conosco que até o final desse Semeando a Palavra eu tenho certeza que não estará mais nenhuma dúvida. Muito bem. Irmão Jonatas, eu acredito que exista agora algumas verdades que precisam ser esclarecidas, assim, para que os nossos amigos telespectadores não se sintam assim tão perdidos, né? Vamos então esclarecer algumas dúvidas, deixar claro alguns pontos, Sim. para nós podermos adentrar o assunto de forma mais específica, né? Pois bem, eu quero direcionar principalmente aos irmãos que vão nos assistir mais na frente. Esse vídeo fica no YouTube, você vai ver depois. Vai dizer assim, ah, mas esse povo aí são legalistas mesmo. Olha como eles são, dizendo que somos salvos pela obediência. Com esse tema, a salvação pela obediência. Mas saiba, querido irmão, que talvez assim como você, nós cremos que a salvação é um mérito de Cristo, é um dom de Deus, é um presente. Nós não cremos de maneira alguma que um ser humano pode alcançar o céu pelos seus próprios esforços. A Bíblia diz que pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não é de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, não é? Aí o texto vai dizer assim lá, o verso 10 de Efésios 2. Somos feitura sua, criado para boas obras, as quais Cristo preparou de antemão para que andássemos nelas. Então, dentro desse verso, desses versos de 8 a 10, Paulo diz aí em Efésios duas coisas interessantes, irmã Jasmine. Primeira, que somos salvos pela fé, não é? Mas lá no final, no verso 10, ele vai dizer assim: fomos criados para boas obras. Então, já nesse contexto, que muita gente não lê o verso 10, por incrível que pareça, as pessoas leem apenas o verso 8 e 9. E aí acham que não precisam obedecer. Então, meus irmãos, somos salvos pela graça de Deus, mediante a nossa fé. É assim que nós cremos, assim que defendemos. Mas aí aceitou Jesus e agora o que faremos? Essa foi a pergunta para os irmãos, os apóstolos, lá em Atos 2. Eles aceitam Jesus Cristo naquela pregação de Pedro e alguns viraram para os apóstolos e perguntaram: e agora, irmãos, o que faremos? Não é? O próprio Jesus ele destacou a necessidade de obediência após a salvação quando ele salva a mulher que ia ser apedrejada. Jesus salva ela e quando ela pergunta: e tu não, Senhor, Jesus pergunta: cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou, Jesus? Ela disse: não. Aí quando Jesus diz: eu também não te condeno, ou seja, tu tá salva. Aí ele diz uma palavra-chave: vai e não peques mais. Ou seja, vai e agora obedece. É o mínimo, né? Amém. Muito bem. E agora ficou o impasse, porque nós iniciamos o Semeando dizendo que algumas pessoas se salvaram e se perderam Sim, mediante a obediência.
Aí, depois nós falamos que a obediência, que a salvação, melhor dizendo, ela é conduzida, é doada unicamente por Cristo Jesus, é um presente, é de graça. Sim. E aí pode ficar agora a dúvida, né? Vamos ver com o tema. Hum, O tema que é, né? Salvos pela obediência, salvação pela obediência. E aí, como que a gente vai entender agora isso, irmão Jonatas? Realmente somos salvos pela nossa obediência ou não? Onde que entra a obediência? Explique pra gente. Agora, muita atenção, porque é a pergunta-chave de hoje. Pois bem, o tema foi colocado a propósito, a salvação pela obediência, não é? Se tivesse assim, a salvação pela nossa obediência, aí estaria em choque. Mas quando destacamos que a salvação é pela obediência, primeiramente, queridos irmãos, a salvação inicial, que chamamos de justificação, ela é nos outorgada unicamente pela obediência de Cristo e não nossa. Olha o texto de Hebreus. Agora vamos voltar para o texto. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer. Por meio daquilo que sofreu e, uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação. Para quem? Para todos os que lhe obedecem. Então, Jesus Cristo, ele teve esse privilégio de estar conosco, de viver nesta baixa terra de pecado, sem pecado, e agora, como obediente, ele se torna agora o autor da salvação para aqueles que lhe obedecem, não para desobediente. Então, a salvação é pela obediência, sim, mas não nossa, a de Cristo. A salvação inicial, que é a justificação. Agora, após justificado, este crente que foi lavado, remido no sangue de Cristo, o mínimo que ele pode fazer é continuar a sua vida agora obedecendo a Deus. É o mínimo. Eu até citei um exemplo, ministro Jonatas, Sim, para algumas pessoas quando estávamos estudando acerca do assunto, que assim, o exemplo é bem simples. Quando Jesus nos justifica, ele nos limpa. sim. E agora, se nós voltamos à prática da desobediência, voltamos a nos sujar. A E porca lavada voltou pro lamaçal. é o exemplo mais prático que a gente tem, repetitivo, mas que é muito eficaz para nos Sim. fazer compreender isso, que a obediência ela é essencial para que o sacrifício de Cristo continue valendo. E aí a gente até fez um seguinte comentário. Então, nesse caso, se a gente se suja, o sacrifício de Cristo que foi inválido, insuficiente, aí eu disse, não. Não é nesse sentido. Você que perdeu o seu presente. Quando você se suja novamente, você está agora abrindo mão do presente que lhe foi dado, que foi o É. presente da lavagem, da limpeza, né? E graças a Deus que mesmo sendo o Salvador, ele continua sendo agora o intercessor. Ele salva, ele perdoa e continua ajudando aqueles que falham, que fracassam. Que bom, né? Graças a Deus. E aí, irmão Jonatas, eu queria agora só que o senhor desfizesse pra gente uma pequena curiosidade, porque assim, alguns já sabem, mas pode ser que alguém encontre alguma dificuldade em compreender esse verso, ainda voltando para Hebreus capítulo 5, verso 8 e 9, quando coloca Jesus como alguém que precisa aprender, que precisa ser aperfeiçoado. E essas palavras não parecem se encaixar perfeitamente com o perfil, com a personalidade de Cristo Jesus. São coisas que parecem que não combinam. Como que a gente faz agora para entender Cristo como alguém que precisa aprender, como alguém que precisa ser melhorado, aperfeiçoado, quando ele em si já é a própria perfeição? Só essa curiosidade aí para os irmãos ficarem atentos. Se tem uma pessoa na história que podemos dizer assim que foi perfeito, tanto como divino como homem, foi Jesus. Jesus, ele, quando o texto diz que ele seria chamado Emanuel, quer dizer Deus conosco. Então Jesus é Deus, Jesus divino, perfeito, imaculado, né? Diz lá, 1 Pedro, que ele, o seu sangue é comparado como de um cordeiro perfeito e imaculado. Então, como divino. Agora, como humano também perfeito. Homem perfeito, 100%. Diz o texto de Hebreus que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. E agora ele pode socorrer aqueles que são tentados. Então, Jesus Cristo, na sua esfera humana, ele foi tentado em tudo. Se ele foi tentado, ele agora, como humano, aprendeu desde criança, aos pés de Maria, aos pés de seus pais, ao caminho da obediência. E agora ele é aprovado
e obediente até a morte de cruz, como diz São Paulo, foi obediente até a morte de cruz. Mesmo ele sendo Deus, ele não usou por usurpação o fato de ser igual a Deus, mas ele entregou voluntariamente por nós. Então, nesse sentido, queridos irmãos, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, ele aprendeu como humano, desde criancinha até chegar à sua fase adulta, tá bom? Muito bem. Bom, e dentro das escrituras, nós conseguimos então agora encontrar diversos exemplos, e até eu poderia citar uma aparente contradição, né? Sim, Porque nós vemos agora, dentre os israelitas, o assunto da justificação, da salvação, da obediência surgir, mas ele surge agora também de formas diferentes e compreensões diferentes. E esse é o ponto que parece, né? Que os apóstolos estão compreendendo as coisas de forma diferente, quando na realidade eles apenas focam em pontos diferentes, né? É, eu me refiro à questão lá de Paulo e Tiago, sim, né? Onde Paulo diz que é pela graça, enquanto Tiago já fala que precisa das obras. E aí eu sim. já vi algumas pessoas comentarem dizendo que, nossa, isso tá confuso, eles estão se contradizendo. Parece que quem é contra a lei de Deus gostaria de que Tiago não existisse na Bíblia, né? E apenas as epístolas de Romanos, por exemplo, e Gálatas. Já quem é a favor da lei de Deus, no caso, se for muito legalista, né? Se for uma pessoa legalista, talvez ele gostaria que até as cartas que Paulo fala a Romanos, né? Por exemplo, não existisse. Mas o certo é a gente entender o que a Bíblia quer dizer, né? Como já foi falado várias vezes, nós somos salvos pela fé, né, em Cristo Jesus. Cristo Jesus é o que é dito em Romanos, é que de todas as cartas, né? Quando Tiago chega a dizer agora que a fé sem obras é morta, é simples entender isso. Por exemplo, Deus pede para Noé construir a arca. Quando ele crê que aquela arca ia salvar as pessoas, aquilo ali é salvação pela fé. Mas eu pergunto para ti, ele apenas creu ou ele construiu a arca? E isso é muito interessante Pois de bem, se conversar, porque se ele não tivesse construído a não arca, tenha a obedecido. fé de acreditar que realmente teria o dilúvio não teria salvado eles, né? Muito bem. A mesma coisa Abraão, o pai da fé. Deus disse: sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele creu, diz o texto aí, ele creu e isso foi imputado como justiça. Aí a pergunta é: esse crer foi apenas para crer e ficar ou crer e sair? Então, quando ele sai, é que de fato consome, ou seja, é consumada agora a sua fé. Então a gente aprende aí, Jasmin, que a obediência é como se fosse um fruto da fé, né? Não é apenas obediência para querer se mostrar, para querer ser melhor do que as outras pessoas, né? E eu lembro de um exemplo também, lá no passado, quando Deus disse para eles assim: quando alguém for mordido por uma cobra, deve olhar para a serpente de bronze, no caso Moisés construiu lá, e todo que olhar para aquela serpente vai ser curado. E o povo, ao ser mordido pela cobra, pela serpente, eles olhavam para aquela serpente de bronze. Aí a pergunta: se eles não olhassem, eles iam ser curados? Não. Eles acreditavam que aquela serpente, ao olhar, ia ser curado, mas eles precisavam obedecer e olhar. Então a obediência está ligada, né, com a fé. É fé e obras juntos. Irmã Jasmine, eu queria também destacar uma coisa interessante, é que a obediência, sendo um fruto da fé, ela, ela vem carregada, ou vem como se fosse assim, voluntariamente na pessoa que é salva. E tem pessoas, e eu acredito que todo mundo que passa um certo tempo de igreja é, percebe isso. Tem pessoas que quando vêm do mundo, ele aceita Jesus tão fiel, assim, de tão coração aberto, que a partir dali, tudo para ele, que ele vê de errado em alguém, seja até mesmo na igreja, ele é uma decepção muito grande. Porque para ele, tudo que ele viveu no passado, aquilo não existe mais. Ele é uma nova criatura de fato. Então, às vezes até esquece que ele está no mundo ainda, Isso. não é? Então, significa que essa obediência como um fruto da fé é algo que deve estar, na verdade, enraizado, né, na nossa mente. E aí passar, então, a desenvolver toda a nossa prática diária, nossa vida diária, como um fruto, de que alguém realmente foi salvo pela fé. Isso é muito bonito entender dessa forma, né?
E aí, irmão Jantas, nesse caso a gente pode compreender que a salvação, ela é realmente, ou melhor, a obediência, ela é uma consequência, é o resultado de quem foi salvo, né? Sim. Existem exemplos, então, agora de pessoas que foram salvas sem obedecer? Será que hoje a gente pode acreditar de ser salvo sem obedecer? Tem aquele exemplo clássico da Bíblia que é o caso do Dimas, né? O bom ladrão, a gente costuma chamar do bom ladrão. Mas ele teve uma participação na salvação dele. Então, o ser humano ele deve participar da salvação. A salvação presente está disponível, mas o ser humano, para se apoderar dessa salvação, ele tem que fazer alguma coisa. E ele disse, primeiramente, ele contestou o seu colega, né? Olha, nós estamos aqui por causa dos nossos erros. Nem ao menos nessa situação tu te arrepende, né? E aí ele agora olha para Jesus. Depois que ele fala que o outro tá errado, ele olha para Cristo, Senhor, lembra-te de mim. Nessa hora, quando ele diz para Jesus lembrar dele, ele tá confessando, né? Confessando que ele acreditava que Jesus era o Salvador, do contrário, ele não dizia para Jesus lembrar dele. Ele também estava lembrando que aquela vida que ele estava vivendo não era o fim. Mesmo que ele morresse ali, não era o fim. Ele acreditava que um dia ele poderia ter a salvação eterna com Cristo. Que muito bonito isso. Outra coisa é que Jesus também, mesmo ali morrendo como humano, naquela situação, ele disse para ele, né? Tu está garantido, tu tá comigo, ou seja, tu tá salvo. Isso é muito bonito ver isso. Eu gostaria apenas de acrescentar que, assim, é, a única forma da pessoa se salvar sem precisar ter uma vida de obediência é só se for igual o caso de Dimas, né? Se arrependeu, aceitou e morreu. Se Hoje em a dia pessoa. temos casos em hospitais, né? A pessoa Sim. aceita Jesus, muitas vezes nem fala mais, só com gesto, aceita Jesus, e ele não tem mais tempo nem de batizar, nem de congregar, né? E Amém. acontece isso, né? Mas outra coisa que eu gostaria de acrescentar, ainda falando da questão de que se a pessoa precisa, porque precisa obedecer depois de ser salvo, é que a obediência, ela participa daquele processo que é chamado de santificação. Aquele Sim, processo onde vamos nos aperfeiçoar e nos tornar a imagem e semelhança de Cristo. Até porque é uma coisa que nós aprendemos com a lição, que as pessoas que vão se salvar são apenas aquelas pessoas que já estão prontas quando chegar o dia quando eu digo se salvar, é subir ao céu, né? uhum, As pessoas que irão subir ao céu são aquelas que já estão prontas. E no abrir e fechar de olhos que nós acreditamos, né? Aquela transformação que ocorrerá é apenas. Eu até brinquei com os irmãos dizendo: quem tinha o cabelo pequeno vai ficar grande, ou então quem era baixinho vai ficar uhum. grande. Então, a transformação que nós teremos é apenas essa, né? Onde nós vamos perder o restante das imperfeições físicas, que isso aí não tem como a gente aperfeiçoar sozinho, né? E principalmente, irmã Jasmine, nesse contexto, é aquela natureza pecaminosa que herdamos de Adão. A partir de então, a Bíblia diz que aquilo que é corrupto passará a ser incorruptível, aquilo que é mortal passará a ser imortal. Então, essa natureza que está intrínseca em nossa vida, e a gente, mesmo sendo crente, pode ser até um pastor, mas ele tem tendência, né, ainda, vontade de fazer o que é errado, porque está dentro dele essa natureza pecaminosa. Mas com todo o esforço dele, com a graça de Cristo, e chegará, se ele permanecer até o fim, como Jesus diz, aquele que permanecer até o fim será salvo. Então, nesse momento final, né? Aí entra aquela frase: foste fiel, entra no gozo do teu Senhor. E nesse momento é necessária essa transformação final, que a gente chama de quando Paulo compara lá em 1 Coríntios, capítulo 11, né? Ah, E aí, o senhor os falou uma detalhes coisa, finais. o senhor falou uma coisa que eu achei muito interessante. O senhor disse que antes de Dimas ser salvo, né, de Uhum. ele falecer, na verdade, ele fez alguma coisa para ser salvo. E aí o que me lembra a pergunta, né? Realmente existe coisas que nós podemos fazer? Inclusive já vi algumas pessoas comentarem sobre o pouquinho que o humano ajuda o divino na salvação. Existe realmente isso, algo que nós podemos fazer para ajudar na nossa salvação? Nesse caso, não estaria agora limitando o poder salvífico de Jesus, quando também tem aquele versículo que diz que é Deus quem opera em nós.
tanto querer Como efetuar. como efetuar. Tudo de bom que existe em nós, até o fato de nós aceitarmos a Jesus, isso vem dele mesmo, é a sabedoria, é Amém. o poder do Espírito Santo que conduz. Então, como que a gente pode agora, verdadeiramente, ajudar o divino? Existe isso? Eu acredito que essa palavra ajudar não entra, porque ajudar a Deus é como se fosse dar uma mãozinha para fazer aquilo que Deus já se disponibilizou para fazer. Eu estava lembrando aqui de uma frase em relação ao trabalho que diz assim, que o sucesso ele depende apenas 1% de inspiração e 99% de transpiração. Se a gente colocar isso dentro do tema que nós estamos falando, não vamos menosprezar o que Deus faz com 1%. Uhum. Mas significa que mesmo que fosse 1%, uma relação para salvar o homem seria o suficiente para salvar todo o mundo, não é? Mas a transpiração nesse sentido significa agora a participação humana. Não para ser salvo, mas porque já foi salvo e agora vai transpirar, ele vai obedecer. Transpirar quando? Como? Obedecendo a Deus, a tudo aquilo que ele pede, até mesmo de ajudar o seu próximo, sair para evangelizar. E eu tenho um livro, não sei se eu ainda tenho, Jasmin, um livro é 40 dias para mudar o mundo, uma coisa assim. Esse livro lá, o autor, ele cita sobre os joelhos gastos, né? E sapatos furados, e diversas comparações que ele faz. Bolso furado, pés descalço, joelhos gastos. Ou seja, todas são práticas diárias de um cristão salvo. E ele vai transpirar, ele vai suar. Tudo isso como gratidão porque foi salvo, não para se salvar. E aí, Jasmine, tu poderia me perguntar assim, mas obedecer o quê? É, a gente já falou Né? bastante que precisa obedecer, precisa ser obediente. Se não Sim, obedecer, vai se perder e tal. sim, Mas realmente fica a questão: o que devemos obedecer? pois bem, O senhor mencionou lá no início que Abraão ouviu a voz e obedeceu. sim. Será que hoje nós precisamos, no caso, Ouvir a esperar voz? sonhar, ou ouvir uma voz para poder obedecer? Como que a gente sabe agora o que precisamos obedecer? Tem um amigo que ele disse que ele desistiu da igreja porque Deus não deu o sonho para ele. Ele queria tanto que Deus mostrasse para ele uma revelação, alguma coisa. E Deus não deu essa revelação, não mostrou o sonho para ele e desistiu. E até hoje eu acho que ele não é mais crente. E passou um bom tempo, era até batizado na igreja. Então, como pode a pessoa querer pedir alguma coisa de Deus se Deus já disponibilizou tudo que ele quer, não é? Então, a gente poderia destacar que o que Deus pede para nós, para a gente obedecer, é os seus mandamentos. É, Salomão chega a dizer em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, de tudo que a gente tem ouvido, assuma, ou seja, o final é obedecer a Deus, porque isso é um dever de todo homem, de toda mulher, é um dever de todo humano, obedecer a Deus. É o mínimo que a gente pode fazer. Mas na prática, realmente, poderia obedecer o quê? Por exemplo, destacar o amor ao próximo e o amor a Deus, né? A lei de Deus, os 10 mandamentos, foi resumido aí, Jesus falou amor ao próximo, amor a Deus. O amor a Deus, a gente destaca os 4 primeiros mandamentos da lei de Deus. Não ter outro Deus, não fazer imagem de escultura, não tomar o nome de Deus em vão, guardar o santo sábado, o 4º mandamento da lei de Deus. A outra tábua da lei de Deus, que são os 6 últimos mandamentos, a gente vê agora que são todos horizontais, ou seja, todos em relação ao nosso amor para com o nosso próximo. Honrar pai e mãe, não matar, não furtar, não adulterar, não cobiçar, não dizer falso testemunho, tudo isso em relação ao nosso próximo. Então, esses 2 mandamentos, grandes mandamentos, devem ser obedecidos por amor. Outra coisa também é a gente ser sensível à voz do Espírito Santo. Como falou sobre Abraão, que ouvia a voz de Deus, o Espírito Santo ainda fala conosco. Isaías diz que quando você ouvir uma voz atrás de ti, ele vai te dizer, olha, este é o caminho, ande por ele. Como é que se ouve essa voz? Às vezes a gente está estudando a Bíblia, de repente vem aquela luz, né? Aquele entendimento, olha, essa é a voz do Espírito Santo. E às vezes a gente está procurando também uma saída, uma luz para fazer até uma coisa no trabalho. De repente vem aquela luz. Isso é a voz do Espírito Santo, né? Tem Né? também, Falando rapidinho sobre o senhor falou sobre a questão da sensibilidade, sim, e realmente nós temos vivido
um momento onde tudo tira a nossa sensibilidade. Tudo que a gente faz, as músicas que a gente ouve, até a comida que a gente come, tudo é de modo a diminuir a sensibilidade que nós temos. Sim, Tão certo que em outra passagem bíblica eles falam que o amor das pessoas ia diminuir. Diminuir por quê? Porque a nossa sensibilidade de compaixão, de empatia, tudo isso diminuiu bastante, né? E ainda se tratando do Espírito Santo, Atos 5:32 diz: Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus ortogou aos que lhe obedecem, né? Então aqui a gente pode certo. ver que o Espírito Santo, ele atua, ele fala com aqueles que obedecem. Às vezes a gente fica tanto esperando ser tocado pelo Espírito Santo, buscando viver uma vida reta, mas aí a gente desobedece em algumas coisas e Sim. aí acha que o Espírito Santo ainda vai. E aí tem uma questão. Hoje, uma grande quantidade das igrejas, principalmente as pentecostais, elas acreditam que o batismo do Espírito Santo, o selamento do Espírito Santo e a evidência de falar em línguas e tanta coisa. Mas aí quando se pergunta, e aí? E os mandamentos de Deus? Você não se esforça para obedecer? Não, não, isso é do tempo de Moisés, isso é passado. Mas lembre de uma coisa, querido irmão, o texto está dizendo que o Espírito Santo é dado aos que obedecem. Se é dado aos que obedecem, obedece a quê? Aí nós estamos falando do amor de Deus, a lei de Deus, esses princípios éticos também. Por exemplo, os frutos do Espírito, lá em Gálatas capítulo 5 vai falar que há os frutos da carne, que a gente vivia no mundo, mas agora há os frutos do Espírito. E aí diz lá, quando termina falando dos frutos do Espírito, diz assim, contra estes não há lei. Ou seja, nenhuma lei de Deus vai proibir você amar, de você perdoar, de você ajudar, de você ser cordial, ser justo, ser honesto. Ou seja, não tem lei contra essas coisas. Mas contra as outras coisas tem lei. Contra fazer o que é errado. Agora, Jasmine, eu queria destacar uma coisa interessante para a gente adiantar um pouquinho. É sobre uns mandamentos menores, Os preceitos? que chamamos de preceitos, não é? E aí, Ah, talvez você... Pode eu falar. já ia falar que com relação a esses pequenos mandamentos, por ele não estar escrito lá entre os números dos 10 que a gente chama os 10 grandes, né? Eh, as pessoas acabam nos tratando como talvez aquelas pessoas que querem ser demais, quando na verdade, sabe uma coisa que me lembrei? Mesmo que os mandamentos fazendo parte dos 10 ainda são esquecidos, quem dirá esses pequenos, né? Sim, aí eu lhe cortei agora só Pois fala. bem, e quando me refiro a esses pequenos mandamentos, ou os preceitos que são adicionais ao decálogo, não me refiro às regras de liturgia que cada igreja tem. Ah, Por tá. exemplo, quando a gente institui fazer um culto na quarta-feira, culto de oração, né, e doutrina e oração na terça-feira que fazemos, muitas igrejas fazem na quarta, muitas igrejas... Ou seja, isso aí é liturgia. Ou seja, é algo bom que não há mandamento contra. Faz parte da organização, da administração de uma instituição, no caso, igreja. Agora, se referindo aos preceitos bíblicos mesmo, que estão fora do decálogo, a gente pode destacar logo primeiro, por exemplo, o próprio dízimo. Dízimos e ofertas estão no Velho Testamento, viu, irmão? Não esqueça disso. Dízimos e ofertas é um mandamento do Velho Testamento. Portanto, se até agora você foi ensinado que guardar o sábado é coisa do Velho Testamento, O pense dízimo bem. também é. Obedecer o dízimo também é coisa do Velho Testamento. Amém? Portanto, o dízimo e ofertas são preceitos adicionais aos 10 mandamentos. Vocês não estão diretamente dentro dos 10 mandamentos, mas eles fazem parte. Eles foram dados como se fosse para explicar os 10 mandamentos. E aí você está nos assistindo aí, você está vendo, eu uso barba, eu conservo a minha barba, a irmã Jasmine está aqui usando um véu sobre a cabeça. E quando você vai pesquisar no YouTube mesmo, pesquise sobre as doutrinas das igrejas, você vai perceber que muitas igrejas têm essas doutrinas, alguns chamam usos e costumes, e que esses não estão claros nos 10 mandamentos. E nós chamamos aqui de preceitos. Na nossa igreja, a gente ora de joelhos com as mãos levantadas, vocês viram aqui no começo.
Aí pergunta, isso é mandamento? É um preceito do Senhor. Está escrito em várias passagens da Bíblia. Agora, você poderia perguntar, então seria pecado orar em pé? É claro que não, dependendo da situação. Né? Se você está bem de saúde, está com toda a sua disposição, tudo favorece para você ajoelhar. E por que não ajoelhar? Não é? Então, esses preceitos, Jesus chegou a dizer assim, olha, aquele que obedecer, ainda que dos menores, será chamado grande no reino do céu. Mas aquele que desobedecer, ele agora será chamado mínimo. Ou seja, ele não terá a salvação. Em relação ao dízimo, olha só o que Jesus disse. Os fariseus, eles davam um dízimo das coisas mínimas. E aí Jesus disse para eles assim, olha, vocês devem fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então, Jesus disse assim, olha, vocês devem dar o dízimo, mesmo das coisas bem pequenininhas, mas vocês não devem se omitir de amar o próximo, Eu estava né? analisando com relação a isso, que nós vivemos, aquilo que o senhor falou no início, precisa de um certo equilíbrio, né? Sim, Porque há muito tempo atrás se vivia na fase onde a lei era estritamente, severamente, zelosamente observada, como é o caso que o senhor está mencionando aí, dos fariseus. Eram estritamente zelosos, de modo que se a pessoa andasse tantos a mais do que o que era permitido, que era o tiro de pedra, até cuspir no chão. Então, se fizesse qualquer coisa, estava transgredindo. O amor ao próximo havia sido deixado de lado. Mas hoje, tecnicamente, as pessoas vivem na época, na fase do amor, onde se muito se ama o próximo, mas a lei que, de certo modo, assegura o bem-estar tanto nosso quanto do próximo é deixado de lado. Então, realmente falta esse equilíbrio aí para tentar viver essas duas coisas, obedecer à lei e o amor ao próximo, né? eu destaco até que quando se trata de alguns exageros em relação à obediência a Deus, que Deus pede uma coisa, as pessoas pedem outra. Deus disse, olha, não toque, não coma do fruto. E a serpente vai e agora diz para Eva, né? Se você ao menos tocar. Ou seja, a serpente exagerou, aumentou, né? Uhum. Então, Jesus disse, lembra-te do sábado ao santificar. Aí agora os fariseus dizem, olha, você só pode andar tanto. Se você só andar mais... Eu li uma história que diz que eles acreditavam, alguns acreditam que até cuspir no chão dia de sábado seria uma forma de trabalho. Olha que absurdo, né? Então, isso aí é cegueira espiritual. E dessa forma, talvez muita gente também são enganadas, achando que quem obedece à lei de Deus hoje, se esforça para guardar o sábado, obedecer os mandamentos de Deus, é um legalista, é um fariseu. Pelo contrário, a gente está querendo, na verdade, é fazer aquilo que Jesus disse. Olha, se você me ama, guarda os meus mandamentos, né? É uma prova do amor, guardar. E aí, se tratando dos preceitos, o senhor mencionou a questão das coisas que são litúrgicas, né? E quais seriam esses preceitos mesmo? Aqueles que, como o senhor mencionou, estão além do decálogo. Sim. Pois bem, aí cada igreja tem uma. E eu quero destacar aqui que toda igreja, acho que eu até comecei a falar, que toda igreja tem preceitos. Mesmo alguns, quando, repito, chamando de usos e costumes, mas toda igreja tem. Por exemplo, quando você vai na Assembleia de Deus, por exemplo, os irmãos da Assembleia de Deus, não tem o dízimo lá? Tem. Tá nos 10 mandamentos? Não. Então é um preceito. E é do Velho Testamento ainda. Você vai nos irmãos da congregação cristã, lá tem o véu? Tem. É um preceito. Tá nos 10 mandamentos? Não. Tá lá em 1 Coríntios 11. Então são coisas, como a gente chamamos de preceitos, né? Preceitos adicionais aos 10 mandamentos, mas que são necessários para ser obedecidos. Algumas igrejas obedecem uns, outras igrejas obedecem outros. E é um erro quando a gente escolhe aqueles preceitos que nos convêm, como é Que o nos caso do convém, do dízimo, dinheiro é bom, muito bem. mas aí a gente deixa de lado outros princípios que são também importantes, que fazem parte do. Como eu posso explicar? Assim, faz parte da marcação que Deus dá para o seu povo, né? O seu povo obedece os seus ensinamentos, os seus mandamentos. Inclusive, quero te convidar a, se você sentir algum interesse de saber um pouco mais sobre o véu, sobre a barba, sobre muitos outros preceitos, a oração de joelhos,
Sentiu curiosidade? Já tem outros vídeos aqui neste canal acerca destes assuntos, tá bom? Então assista, não esqueça de curtir, compartilhar com aquela pessoa que você sabe que também tem dúvidas sobre o assunto ou que deseja um esclarecimento. Também gosto de mencionar, ministro Jonatas, que este programa, o Semeando a Palavra, ele é excepcional, perfeito para aquelas pessoas que querem aprender a arte da pregação, assim também como tem desejo de se tornar agora evangelistas, né? Pessoas que Muito querem bem. pregar. Porque quando você assiste um vídeo como esse, você já sabe responder perguntas quando alguém, no seu momento de evangelismo, te perguntar. Então, eu vejo ele como um curso, um Muito curso para bem. nós aprendermos. Sim, Eu queria voltando ao destacar assunto. uma coisa, é que talvez você que está nos assistindo já ouviu muito falar que as igrejas hereges, existe as heresias, né? Tantos livros aí que chamam seitas e heresias. Há aquelas igrejas que, segundo algumas, um grupinho de igreja, um grupo de igrejas se acha que só elas são evangélicas, só elas são perfeitas, e as outras que não se enquadram naquela crença, naquele cano doutrinário delas, essas outras igrejas são seitas e heresias. E eu ouvi até uma palavra agora recente, até do Dr. Rodrigo Silva, ele provando que até a Igreja Católica diz que quem é fora da Igreja Católica é herege. E agora? Então todas as igrejas evangélicas são hereges, são seitas e heresias? Então, olha o que diz São Paulo em Atos 24:14. Grave essa referência. Atos 24:14. Paulo disse assim, ó: confesso-te isso, que conforme aquele caminho que chamam seita, ó, não era Paulo que chamava, que chamam, conforme o caminho que chamam seita, assim sirva a Deus nossos pais, crendo Em em tudo. tudo que está escrito na lei dos profetas. Então, São Paulo, ele era chamado também de herege e diziam que o caminho que ele seguia era uma seita. Ele vai simplesmente confessa: o que eu estou fazendo é simplesmente obedecendo o que está escrito na lei e nos profetas. Mínimo. Não importa o que falam, não importa o que as pessoas dizem. Se eu estou obedecendo conscientemente, e Lutero chegou a dizer assim que não é bom a gente ir contra a nossa consciência, não é? Se a gente está obedecendo conscientemente o que está escrito, é melhor obedecer, né? Na dúvida, é melhor obedecer. Até falei isso no Anjo da Guarda recentemente. Amém. Bem, nós já estamos chegando ao final de mais um Semeando a Palavra. Nós agradecemos a todos vocês que ficaram conosco até o momento. Se vocês ficaram até o momento, é porque o Semeando a Palavra foi muito bom. Então não esqueçam de curtir, compartilhar este vídeo, tá bom? E aí, antes de nós encerrarmos, não poderíamos deixar de perguntar para o irmão Jonatas, né? Como é que fica, então, realmente o caso da obediência? A salvação pela obediência ou pela fé? Isso. Né? O nosso tema proposto, queridos irmãos, hoje foi a salvação pela obediência. E então, como já explicamos, concluímos que a salvação é pela obediência, porém de Cristo, não a nossa. A nossa obediência é o resultado, é o fruto da salvação, é o fruto da fé. E aí, se alguém for contra, se alguém dizer para ti que não precisa obedecer, faça então como os apóstolos disseram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Não importa quem seja, pode ser até o teu pastor. Está dizendo para você desobedecer? Não siga este caminho, é melhor obedecer. E Amém, irmã aí, Jana? quero apenas dizer para você que tudo quanto nós seres humanos pudéssemos agora tentar fazer diante de Deus seria agora considerado visto como um trapo de imundícia, uma coisa ruim, uma coisa inaceitável. Tudo que nós oferecemos a Deus só se torna aceitável por conta do sacrifício de Cristo. Se nós fazemos a nossa oração, ela precisa agora receber do aroma agradável de Cristo Jesus para poder chegar até Deus. Se nós vamos cantar um louvor, tudo quanto vamos fazer, precisa agora de Cristo Jesus. Então não se iluda achando que existe alguma coisa que nós podemos fazer que ajude Cristo Jesus, de modo algum. O que nós fazemos é apenas uma espécie de gratidão, né, irmão No Jonatas? mínimo, no É. mínimo é gratidão, né? E aí, irmão Jonatas, só para a gente finalizar. E se alguém disser assim, sim, eu aceito, não é uma atitude? Eu aceito que Jesus, Sim, eu aceito Jesus, aceito o sim, seu já perdão. já começa a atitude, né? Só que São Paulo ele chega a dizer duas coisas interessantes. Ele diz assim, ó: aquele que crê com o coração e com a boca confessa, né? Então, ele, primeiro ele crê. Esse crer, ele vem
de algo interior que você não pode nem dizer se alguém creu ou não. Ah, tu não creu. Como é que tu sabe? É Não é? verdade. Mas na hora que a pessoa confessa, aí tu ouve. Pode ser um mudo, mas se ele fizer um gestozinho lá confessando, você sabe, ele tá confessando. É o que já dizia o É ditado, prática, que né? a boca fala do que está cheio o coração. Então, quando você confessa diante de Deus e diante das pessoas, principalmente, né? Geralmente, quando a gente aceita na frente dos outros, né? Sim. Então, quando você aceita, isso mostra que dentro do seu coração já existiu a fé, né? Então, nesse caso, até o seu falar já se torna um ato de obediência que já foi mediado, né? Muito bem. Muito bem, então chegamos ao final. Agradecemos a todos vocês que ficaram até o presente momento. Rogamos a Deus que essas mensagens possam ficar no coração de vocês e que possa agora todos nós crescermos, né? Crescermos na graça e no conhecimento do Altíssimo. E se esforçar para obedecer aquilo que Deus pede. Eu queria terminar, irmã Jasmine, com um versículo de João 14, 21. Jesus disse assim, ó, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, ó, não basta dizer eu tenho os mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu amarei e me manifestarei a ele. Esse versículo é muito lindo. Grave aí na sua Bíblia, João capítulo 14, verso 21. Que Deus nos abençoe e abençoe todos os irmãos que ficaram até agora conosco. Então, nesse momento, vamos orar mais uma vez com o ministro Jonatas Amém. para nós encerrarmos o Semeando a Palavra. Sobre a oração de joelhos com as mãos levantadas, você pode pesquisar aqui no nosso canal e você vai encontrar este assunto, tá bom? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de ter falado, ó Deus, agora da tua palavra. Pedimos perdão, Senhor, se nos posicionamos e falamos contrário, Senhor, à tua santa vontade. Pedimos, ó Deus, que agora seja conosco, com todos os nossos irmãos que estiveram conosco até agora. Senhor, possa abençoar ricamente suas famílias, suas vidas. Aqueles que estiverem enfermos, Senhor, possa dar saúde. Aqueles que estiverem na dúvida, Senhor, o Senhor possa esclarecer. E assim, meu Senhor, nos ajude para que nas nossas dificuldades espirituais o Senhor possa ser o nosso alento, o nosso professor. Abençoe, meu Senhor, também ricamente esse programa. Que possa, ó Deus, cada dia mais crescer, que mais pessoas queiram, Senhor, e possam participar. Abençoe a irmã Jasmine, Senhor, a âncora desse problema, desse programa, que cada dia ela possa estar à frente, conduzindo com sabedoria, pois cremos, Senhor, que este é um canal de bênção, um canal de salvação. Em o nome de Jesus, Senhor, oro e pela fé te agradeço. Amém. Chegamos ao final de mais um Semeando a Palavra. Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês e nos aguardem mais uma vez no próximo Semeando a Palavra. Deixo agora meus cumprimentos especiais a todos os nossos amigos que assistem todas as vezes, que não perdem nenhum. E mesmo com o nosso período de ausência que teve, né, por causa de algumas questões aqui O André, né? O André da técnicas, Luziana. mas nunca desistiram do Semeando a Palavra e continuaram nos apoiando e fazendo aquelas cobranças, como o meu irmão André Sim, costuma fazer. Ele sempre pergunta: vai ter o Semeando hoje? Olha, eu vou assistir, tem que ter o Semeando, né? Então, por mais pessoas como o nosso irmão André e os demais irmãos que sempre estão aqui conosco, vocês possam estar aprendendo tanto quanto nós aqui estamos aprendendo e que esse trabalho possa enriquecer os nossos corações. Das bênçãos finais? falando em bênçãos finais, é também um bom preceito, né? O São Paulo sempre fazia isso. Sempre que ele terminava uma palavra, ele dizia, né? É o que vamos fazer agora. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do seu Santo Espírito esteja conosco, hoje e para sempre. Amém. Deus nos abençoe.